Estamos gravando aqui um vídeo aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre a lição 9. A lição 9, que traz com o tema a fidelidade, firmes na fé. Fidelidade, firmes na fé, ok? Eu estava aqui falando do primeiro ponto da revista, o significado da fidelidade, a definição de fidelidade segundo o dicionário, né? A fidelidade é a característica de quem é leal, ok? Bom, o vídeo cortou, como eu falei, eu não estou conseguindo configurar o meu aparelho para gravar direto. Eu prometo que vou resolver isso, mas se você estiver vendo esse vídeo, procura o vídeo número 1, ok? E provavelmente eu vou gravar o 3 e o 4, porque a lição é muito rica. E essa lição aqui nós precisa aproximadamente aí de 1h30 para explicar ponto a ponto, né? Para não deixar nada para trás. Muito bem, eu estava falando de José do Egito, que ele era um exemplo de fidelidade e lealdade, né? Ele era leal ao Potifar, ao senhor da casa, e ele era fiel a Deus, né? Então é um exemplo que eu estava dando no primeiro vídeo. Você vai ver algum comentário sobre ele que eu fiz sobre José do Egito, ok? Bom, não aceita eu fiz um link aqui. Eu estava falando de José do Egito e eu aproveitei e vou falar um pouquinho do pai dele, de Jacó. Irmãos, tem pessoa que ele tem tanta bênção de Deus, Deus abençoa ele tanto, e ele, infelizmente, ele não é fiel a Deus, ele não é leal a Deus, ele não acredita que ele pode passar por uma provação, porque Deus está permitindo aquilo, porque é um trabalhar de Deus. Na vida de José era um trabalhar de Deus, que ele tinha que estar lá no Egito para virar um governador, para poder providenciar mantimento e salvar o povo de Jacó, porque o povo de Jacó era descendente de Abraão e era a nação que Deus prometeu para Abraão. Então dali estava saindo o povo de Deus. Então aquele povo não podia morrer de fome. Então foi uma providência de Deus José ir para o Egito. Mas como que deram a notícia para Jacó que as feras do campo comeram, mataram José e levaram só a túnica de manga larga ou de várias cores, como você queira, e eu expliquei sobre essa túnica no vídeo anterior a este. Essa túnica que causou tudo isso, mas isso já era um propósito de Deus. Levaram essa túnica de volta para Jacó toda rasgada, cheia de sangue, e informando ele que feras tinham comido José. Então Jacó agora, que não era chamado de Jacó mais, depois que José lutou com o anjo no vale de Jaboque, ele deixou de ser chamado Jacó, aquele que agarra, para ser chamado Israel, que lutou com Deus, o homem que lutou com Deus. E a partir do vale de Jaboque, Israel passa a andar diferente, passa a ser um novo homem, uma marca, passa a se chamar Israel, né? E interessante que dali para frente, na Bíblia original, você só vai ver falar de Israel, de Israel, de Israel, de Israel, de Israel. Que agora ele está andando na presença de Deus. Você está entendendo? Ele está andando na presença de Deus. Então, o que acontece? Quando ele recebe essa notícia, ele não confia em Deus, ele não é fiel a Deus totalmente, ele não é leal a Deus. E em vez dele buscar a presença de Deus e fazer incenso para Deus e fazer um sacrifício para Deus mostrar para ele, né, o que aconteceu com seu filho, ele entra agora na cabana dele, na barraca dele, e ele pede a morte. E agora ele entra numa grande depressão. Essa é a segunda depressão que Jacó entrou na sua vida, que ele teve duas depressões profundas. Essa foi a segunda e a pior. E agora ele começa, você pode observar que agora ele fica tão revoltado que ele deixa de ser, o pessoal deixa de chamar ele agora de Israel
e começa a chamar de Jacó novamente. E ele fica por 13 anos dentro da sua barraca, na escuridão, nada para ele tá bom, não aproveita 13 anos da sua vida, dos seus momentos, de nada da sua vida, porque ele não foi leal a Deus. No momento, depois de 13 anos, que chega a notícia que José está vivo e ele é um grande governador, ele sai para fora da cabana, e agora ele vê a luz do sol novamente, e volta a vida nele, e agora acaba a sua depressão, e agora ele começa a ser chamado de Israel novamente. É interessante isso aí. Só que eu não vou aprofundar nisso, eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo os vídeos. Mas vamos lá. Então, vamos agora para a parte 2, para a parte 3, ok? Aqui, ó. Para a parte 2, gente, desculpa, tá? A fidelidade como fruto do Espírito. É que eu faço as anotações do lado aqui, eu falo para vocês a minha anotação, mas falar a anotação da revista, né? Parte 2, a fidelidade como fruto do Espírito. Já vimos que a fidelidade é característica de quem é leal. Mas como fruto do Espírito, tal virtude desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele, mediante a leitura da palavra, oração, jejum, desenvolvemos o fruto do Espírito. Irmãos, é o seguinte, Pedro, será que quando Pedro nega Jesus, ele tinha um fruto do Espírito na vida dele? Esse pedaço do fruto do Espírito aqui, da fidelidade? Eu acho que não. Pedro, ele estava sendo lapidado. Ele estava sendo lapidado. Quando ele nega Jesus, ele não podia ter esse fruto do Espírito na vida dele. Essa parte do fruto, né? Porque o fruto do Espírito tem 9 partes. E a fidelidade é uma delas. Ele não podia ser fiel a Deus, porque se ele fosse fiel, ele não negaria. Ele falava, eu morro, mas não nego, né? Eu sou fiel até a morte, né? E Jesus falou para ele ainda que ele iria negar. Jesus abriu o olho dele, avisou ele, né? Para ele não ficar muito... Porém, não, eu não te nego. Não, né? Tem cabo aí que porque eu nada. Não nada. Não tinha... Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmão. Bom, mas ele não era lapidado ainda. Depois que ele foi lapidado, que o Espírito Santo trabalhou na vida dele, essa área do fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que trabalha o nosso caráter, depois que trabalhou esta área na vida dele, você pode ver que ele falou o que quando ele foi morrer? O que ele falou? Eu não sou digno de morrer como o meu Cristo, o meu Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Está entendendo? Então, ele não aceitou morrer como Cristo, porque ele não era digno. Você vê, aí sim, aí quando ele estava nessa situação, ele tinha o fruto do Espírito, ele tinha fidelidade a Deus, morreu pelo amor a Cristo. Ponto 3, a fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é fiel em sua natureza. Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma nova vida, a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com o seu Filho. Como filhos de Deus e novas criaturas, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria, às heresias que tão de perto nos rodeiam. É importante ressaltar que a idolatria não é somente adorar imagens de escultura, mas é tudo o que toma o lugar de Deus em nossos corações. Sejam pessoas, sejam objetos, que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Muitos, infelizmente, têm deixado que os bens materiais, os talentos e os cargos eclesiásticos ocupem o lugar em seus corações, lugar que deve ser somente do Pai. Que o Senhor nos livre de cometer tal loucura. Irmãos, isso aqui é tão real como eu segurar essa caneta aqui, ó. Isso é tão real o que está acontecendo.
As pessoas estão ocupando cargos eclesiásticos e acham que aquilo ali está acima de qualquer coisa, coloca aquilo na frente de qualquer coisa. Com isso eles prejudicam pessoas, arrancam pessoas do caminho de Deus, cobram ciúmes, cobram invejas, né? Por falta de capacidade. É terrível, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Fidelidade é atributo de Deus. Eu já falei em vídeos anteriores e vou repetir, meus amados. A pessoa, todas as pessoas, nasce com uma personalidade, certo? As pessoas nascem com uma personalidade. Essa personalidade não vai mudar nunca. A pessoa nasce, cresce e morre com a mesma personalidade, certo? O que muda no ser humano não é a personalidade, mas sim o caráter. O caráter do homem muda. O homem que tem um bom caráter pode passar a ter um mau caráter. O homem que é mau caráter pode passar a ser um bom caráter, certo? Isso acontece, é um fenômeno. Isso é um fenômeno. Eu digo que tem homens que quando ele é um péssimo caráter, às vezes uma mulher endireita o caráter dele, às vezes a companhia, às vezes o homem endireita o caráter de uma mulher, ou atrapalha, né? Às vezes a companhia ajuda, ou pega uma pessoa que tem um caráter bom e por causa de mal companhia ensina ele alguns vícios, e através desse vício ele muda o seu caráter, certo? Só que isso aí é parte. Somente quem pode transformar o caráter do homem 100% em todas as áreas é o Espírito Santo de Deus. A personalidade, o homem só vai trocar, a personalidade dele, ele só vai trocar quando ele for arrebatado e feito e revestido com um novo corpo, um corpo incorruptível. Aí ele muda a personalidade, mas o caráter dele, o homem muda no decorrer dos anos. Depende de onde ele é criado, com quem ele anda, com quem que ele casa, que família que ele passa a pertencer, conforme o pai dele, a mãe dele, as atitudes, aonde ele estuda, o vício que ele adquire durante a sua vida. Tudo isso faz o homem mudar o seu caráter. Tem homem que muda de caráter sempre, é mal, vira bom, é bom, vira mal, e por várias vezes. Comportamento, o caráter, ele está inserido no comportamento do homem. Comprar e não pagar, mentir, né? Isso é comportamento. Brigar, ou ser um bom cidadão, né? Isso faz parte do comportamento, o caráter do homem. O Espírito Santo muda o comportamento do homem, muda porque muda o caráter, está entendendo? E vai lapidando. E quem faz nós mudar é o Espírito Santo de Deus, está entendendo? Então, o que acontece? Infelizmente tem homens que ele dá lugar para o Espírito Santo, o Espírito Santo atua na vida dele, muda o caráter dele. Depois que ele mudou o caráter, os líderes da igreja falam: olha, este homem se tornou um verdadeiro cristão, um verdadeiro obreiro, e com isso dá um título para ele, às vezes dá uma igreja para ele dirigir, e depois ele vê que ele está lá em cima, nos olhos humanos. De repente esse camarada faz o quê? Esse camarada simplesmente, amado, o que ele faz? Simplesmente esse camarada, ele começa a ser soberbo. Você está entendendo? Ele começa a ser soberbo. Ele começa a fazer o quê? Pisar nas pessoas, porque agora ele está num lugar de destaque. É o que a revista falou aqui. Ele usa do seu cargo eclesiástico para poder usufruir de benefício para si próprio, né? Para prejudicar outros, e assim vai. Você está entendendo? Então, temos que ter muito cuidado, né? Vamos ver aqui o ponto: a idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. O que é idolatria? O vocábulo idolatria do grego é eidololatria. E significa culto,
destinado à adoração de ídolos. Mas eu não vou ficar lendo tudo da revista não, que fica meio maçante, tá? Então, vou resumir as leituras aqui. Este ponto 5 aqui, você lê ela depois aí. Aqui está falando aqui, ó, de Deus por diversas vezes se deixaram levar pela idolatria, ainda na travessia do deserto. Está falando do povo aqui de Moisés, estava no Monte Sinai para encontrar-se com o Senhor, né? Está falando aqui que quando o povo está atravessando o deserto, Moisés estava no Monte Sinai, pegando os mandamentos de Deus, escrevendo lá nas tábuas de pedra, lá. E os 40 dias que Moisés fica lá no monte, amados, em primeiro lugar, entenda o negócio, Deus não levou 40 dias para falar com Moisés não, tá? Deus não precisa de tudo isso não, certo? Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, a Bíblia diz. Ele ficou 40 dias jejuando, sem água e sem comida, sem comer e sem beber. Ele ficou 40 dias se purificando, amados, certo? Se purificando de tudo. Ficou 40 dias sem comer e sem beber. Não tinha nada no corpo dele, no organismo dele mais de matéria orgânica. Não tinha nada no organismo dele. Ele não precisava, não tinha necessidade de ir ao banheiro. Ele não tinha líquido no corpo dele, só o líquido no estômago. Não tinha comida, ele não tinha matéria orgânica no seu organismo. E ele ficou jejuando e orando para se purificar, para santificar, para poder ouvir a voz de Deus, falar com ele. Você entendeu? Ele não ficou 40 dias Deus falando com ele de noite não, viu? Ficou falando assim não. Deus não precisa de tudo isso para dar 613 leis não, porque não é 10 mandamentos, tá? Isso aí, 10 mandamentos é só uma força de expressão, mas na realidade foi 613 preceitos, né? Leis e mandamentos que Deus deu para Moisés ali. Mas Deus não precisou de 40 dias não, tá? Eu não vou aprofundar nesse assunto, mas me pergunta aí no vídeo embaixo aí, faz suas perguntas se tiver dúvida aí que eu respondo com todo carinho, tá bom? Bom, a Bíblia vai dizer que esse povo aqui, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, lá em cima, né, se preparando para receber algo de Deus, vai dizer que esse povo aqui, que era apuradinho, né, esse povo aqui, o que que eles fazem? Eles fazem um bezerro, né, de ouro. Eles são um bezerro de ouro. E nós vê que o rei Jeroboão, que ele era o rei de Israel, do reino do norte, porque vocês sabem que depois de Salomão, quando o filho de Salomão, Roboão, assumiu o reinado, foi dividido o reino, né? Roboão ficou com duas tribos, né? Que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? As duas juntas se tornou Judá, né? O reino do sul, né? Que ficava ali perto do Mar Morto, ali para baixo, certo? E o reino do norte era Israel com as 10 tribos. Ficou Jeroboão reinando o reino do norte, chamado Israel, com as 10 tribos, né? E o que Jeroboão fez? Jeroboão, ele que instituiu a idolatria em Israel, na realidade, depois que separou o reino. Ele instituiu a idolatria, porque Jeroboão, ele via que o povo de Israel descia toda a terra de Israel e descia até a terra do sul, reino do sul, para ir adorar lá em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, então eles desciam para ir lá em Jerusalém adorar lá. Tá entendendo? Eles iam adorar o templo em Jerusalém, no templo que Salomão fez. Aí Jeroboão cobrou ciúmes do povo descer, vai sair do meu país, de Israel, do reino do norte, vai lá para o reino do sul? Não. O que ele fez? Ele instaurou 3 capitais no reino do norte, em Israel. Ele instaurou 3 capitais. Ele instaurou uma capital política e 2 capitais religiosas. A primeira capital religiosa é em Dan, na tribo de Dan. Está lá em cima já, lá em cima, quase na fronteira lá de Israel, lá em cima. Lá está Dan. O que ele fez lá? Construiu um templo e colocou um bezerro de ouro lá dentro, certo?
Aí ele desceu lá embaixo, quase na fronteira perto do Reino do Sul, certo? Foi quando ele instituiu, né? Ele fez outro templo em Betel, na cidade de Betel. Então ele colocou um bezerro de ouro lá em Dan e outro bezerro de ouro em Betel. E Samaria era a capital política que ficou no meio. Então o povo que estava de Samaria para baixo ia lá em Betel adorar lá, e quem estava em Samaria para cima ia em Dan adorar em Dan. Então ele instituiu três capitais, uma política, Samaria, e duas religiosas, Dan e Betel, e cada uma ele fez um templo e colocou um bezerro. Então ele instituiu a idolatria em Israel, no Reino do Norte, está entendendo? E o Reino do Sul, com Roboão, né? Roboão, que era o filho de Salomão, ficou com o Reino do Sul, e eles continuam a adorar a Deus em Jerusalém, no templo que o pai dele, que Salomão, construiu. Ok? Então, irmãos, é um negócio complicado, esse negócio de idolatria, porque é o seguinte: muitas vezes Deus deixou de falar com o povo israelita pela idolatria, porque Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Então isso que aconteceu, é isso que a revista está trazendo aqui, né? Que Jeroboão fundou um sistema religioso idólatra, mandando fazer 2 bezerros de ouro, institucionalizando a idolatria em Israel, tá? Para você só se localizar. Bom, a idolatria do Novo Testamento. Ponto 2. Na Roma antiga, adorar ao imperador era uma forma de lealdade e devoção. Por isso, os primeiros cristãos foram severamente perseguidos e mortos, pois eles não aceitavam que homem ocupasse o lugar de Deus, né? Então, na época dos grandes impérios, como Roma, os Césares, né? Eles se tornaram, eles queriam adoração para eles, né? Então, Nero, Júlio César, Cláudio, porque na realidade Júlio César era um título, né? Então todo mundo que se tornava governador de Roma, ele tinha o título de César. Nero, na época de Pedro e Paulo, foi assassinado, né? Foi martirizado. Nero era o imperador, Nero César, e Nero colocou fogo em Roma para poder acusar os cristãos, né? Na realidade aquilo foi um jogo político, porque Nero já queria destruir Roma, porque ele queria construir uma capital nova, né? Então não colocou fogo em Roma inteiro, né? Colocou fogo na capital de Roma, lá onde eles ficavam lá, porque ele já queria, né? Ele queria forçar o Senado a aprovar ele fazer construção nova, né? Porque ele queria o quê? Gastar o dinheiro do império, ele queria superfaturar as obras, como fazem hoje, né? Para poder beneficiar alguns amigos que construía, alguns amigos que vendiam as coisas, material, essas coisas. Então aquilo ali foi uma jogada política, e ele aproveitou e já acusou os cristãos, já queria que os cristãos fossem para a cruz, fossem mortos, fossem para a cova dos leões, fosse assassinado, né? Então ele aproveitou e colocou fogo em Roma. Então, o que acontece? Muitas pessoas erram em idolatrar outras pessoas, porque a idolatria, ela não vem só através de se adorar uma estátua, se adorar estátuas de gesso, estátuas de ferro, estátuas de madeira feitas por mãos humanas. Fica admirando o ser humano, né? Como é que o ser humano é tão inteligente, e como é que ele pode pegar, o ser humano é tão inteligente, como é que ele pode pegar um objeto que foi criado pela mão de outro homem ou dele mesmo, cria um bonequinho de gesso lá, uma bonequinha de gesso,
Como é que ele pode acreditar que um objeto que é tão frágil que eu posso jogar no chão e quebrar? Estou dando um exemplo aqui, é um objeto, não é um copo, ninguém adora, acho que ninguém adora copo, não adora sim. Tem pessoa que adora água agorada, tem pessoa que pega água agorada, vou tomar. Isso aqui é idolatria também, tá, irmão? Tá? Você que pega o copinho e põe em cima do rádio, perto da televisão, para aquele pastor lá, orar, agora eu vou orar para água, aí ora para água e você toma. Irmão, não precisa orar para água, ora para você direto. Ora para você, isso aqui é amuleto. Crente não precisa de amuleto não. A água é só para matar a nossa sede. Para matar a sede é bom, eu gosto. Mas não podemos fazer amuleto não, irmão. Outra coisa, leva a foto. Leva uma foto lá para orar para foto, para carteira de trabalho. Irmão, para com isso. Isso é idolatria, isso é amuleto. Nós não precisa de amuleto, tá entendendo? Não precisa não. Vai na igreja lá e fala, olha, ora pro meu marido que ele está enfermo. Não precisa levar foto não, amado. Ninguém precisa orar para foto não, isso é idolatria. Isso é um amuleto que se cria. Isso é coisa do bicho ruim. Tá entendendo? Não precisa levar carteira de trabalho para o pastor orar para carteira de trabalho, não. Não precisa. Não precisa não. Basta você orar, pedir oração, olha, abre, pede para oração, para meu filho precisa de um emprego, para Deus abrir a porta do emprego para ele. Não precisa orar para carteira de trabalho, não. Isso aí é idolatria, isso é amuleto. Você está entendendo? Orar para a chave do carro. Ora para a chave do carro, irmão, para mim não bater meu carro. Para você não bater o carro, Mato, você tem que andar direito, aprender a dirigir, respeitar as leis de trânsito. Tá entendendo? Ora para o meu carro não ficar quebrando. Para o carro não quebrar, você tem que fazer revisão. Ou se o carro for muito velho, meu amado, infelizmente você tem que jogar ele fora e comprar um carro novo. Ou consertar. Deus não é criança, Deus não vai ficar perdendo tempo com isso aí não. Entendeu? Você está entendendo? Eu tô com dor de cabeça. Vamos orar, fazer um milagre. Tudo bem, pode orar. Isso aqui, ó. Vou fazer uma propaganda aqui, ó. Já com dor de cabeça aqui. Isso aqui é um milagre de Deus. Isso aqui é um milagre de Deus. Um doril, um anador, aqui é um milagre de Deus. Quem que deu a inteligência, a ciência para o homem fazer um comprimido desse que você toma com 5 minutos, só que a dor de cabeça foi embora? Irmão, Deus, é para você orar para Ele ressuscitar pessoas. É para você orar para Ele tirar o câncer, para Ele tirar o cadeirante da cadeira. Entendeu? Para Deus, orar para Ele, para você conversar com as pessoas e as pessoas se converter, salvar a vida. Esse é o maior milagre que existe, a vida ser salva. Tá entendendo? Não fica fazendo Deus perder tempo não, irmão. Deus não tem tempo para estar olhando você com carteira. Isso é idolatria, rapaz. Aí você fala, sabe o que você fala? Nossos irmãos católicos lá, rezando para uma estatinha de sal lá, uma estatinha de gesso, com uma coisa, aquela estatinha tá... E você orando para um copo d'água, uma coisa, aquela água vai fazer alguma coisa. Isso aí também é idolatria, meu amado. Certo? É idolatria. Outros idolatram o pastor. Acha que não. Só eu tenho que ir lá no pastor, porque se ele orar para mim, é igual o católico idolatra o papa. Aí você vai criticar aquele idolatra o papa, o padre, e você faz a mesma coisa. Eu vou lá na casa da irmandoquinha porque a oração dela é fervorosa. Seu pastor está jejuando, está orando lá na igreja, está pregando, está cuidando de você, está indo te visitar. E daí na hora de orar é para a irmandoquinha aqui, que a oração da irmandoquinha que é boa. A do pastor é fraca. Deu respeito, irmão, deu respeito. Depois você vai criticar dos outros, não. Certo? Outra coisa. O diabo está entrando. Sabe que jeito que o diabo está entrando nas pessoas agora? Está fazendo um ídolo muito grande. Não é mais os artistas, jogador de bola. Isso aí já passou. Isso aí já passou. Você sabe onde é que as pessoas estão pecando? E estão sendo idólatras? Os animais de estimação, amado. Gato, cachorro. Pessoa tratando cachorro, meu bebê. Esse dia meu amigo não falou assim, eu vou pôr minhas duas bebês para dormir. Eu achei que eram duas filhas, daqui a pouco ele filmou lá, duas cachorrinhas pequenês na cama lá, ele põe as cachorras na cama para dormir. Sai pra lá. Que é isso, rapaz? Isso é idolatria, tá tratando o bicho. A Bíblia fala em Apocalipse
Capítulo 22, verso 15: para fora ficarão os feiticeiros, os ladrões, os cão. Está entendendo? O bichinho de estimação é bom, eu gosto também, eu já tive cachorro, entendeu? Mas lá no quintal, lá fora no lugar dele, você fica passando perfume em cachorro, você está prejudicando o bichinho, tirando o faro dele, tratando ele como filho, desfazendo do homem, da criação de Deus, da imagem e semelhança. Isso é idolatria, amado. Tratando cachorro igual gente, tratando cachorro igual filho, colocando cachorro na sua cama, tratando gato, ponhando gato para comer nos seus pratos, onde você come. Isso é imundiça. Trata os bichos bem, mas do jeito de bicho. Tá entendendo? Isso é idolatria. Desta forma, né, é assim que Satanás está fazendo. Tem pessoas hoje que não vivem mais a vida dele, para viver por um bicho. Não tem tempo para ir na igreja, mas tem tempo para levar o bicho para passear, para cagar lá no meio da rua e sair com um saquinho pegando a fezes. Tá entendendo? Ai, não tem tempo, eu não posso visitar uma viúva, mas eu posso pegar meu cachorro e levar para tosar. Eu não tenho dinheiro para dar uma oferta, mas eu tenho dinheiro para levar o cachorro no pet. Ai, eu não posso... Irmão, tem gente que está deixando de comprar coisas para ele, para comprar coisas para cachorro e para gato. Não compra uma roupa para o filho, mas compra roupa para o cachorro. Não dá uma vacina no filho da dengue, não, da gripe. Não, a vacina da gripe é muito cara. Mas vai lá e dá vacina para gripe para o cachorro não pegar gripe. Tá entendendo? Deixa de viajar porque não tem onde deixar o cachorro. Entendeu? Você não pode ir na casa das pessoas mais porque é uma catinga de gato e cachorro. Então, irmão, isso é coisa, isso é idolatria. Isso é coisa que o diabo está arrumando para as pessoas se afastar de Deus e para as pessoas